Estamos de volta e curta os nossos vídeos no YouTube, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Bom, se você quer comer bem por um preço bem camarada e um sabor caseiro, Quilosito Restaurante Self-Service é a melhor opção, que fica na Rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3236-1978. Quilosito com muitos pratos à sua escolha, além do tradicional churrasco com carnes nobres, uma grande variedade de saladas, legumes e massas. Sem falar nas especialidades da casa, que são o bacalhau, pirarucu de casaca e tambaqui ao forno. Quilosito, aberto de segunda a sábado para o almoço, Rua Ramos Ferreira, 1945, telefone 3236-1978. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o engenheiro Gesiel Frota, que vai estar falando sobre energia solar. Gesiel, então, quais são os requisitos para se instalar um kit de energia solar? Os requisitos necessários, a gente geralmente pede o consumo, né? Informação de consumo em quilowatts-hora, né? Geralmente a conta de energia ela mostra de forma mais clara isso, né? Então a conta de energia do cliente atual, né? E lá a gente consegue ver o histórico de consumo, né? Ou muitas das vezes o cliente envia a conta, só que não é importante o cliente informar se aquilo que está na conta realmente é o que ele vai continuar consumindo, né? É a conta de energia, ou é se realmente o cliente informar, olha, preciso de 800 kW, tá? E também informar o tipo de telhado, né? Se é telhado metálico, se é de barro, se é fibrocimento ou se é direto sobre a laje, né? Então, com essas informações básicas, a gente consegue já fazer uma proposta comercial, né, já para o cliente ali se planejar, né? E se for um telhado metálico, não é possível instalar? Não, é possível sim. Telhado metálico mas é outro trabalho, outro tipo de estrutura, né? Mas é um telhado assim que é eficiente, né? É bem prático a instalação, até mais prático do que telhados de barro, né? Agora, Gesiel, me explica uma coisa, por exemplo, quando você dimensiona essas placas, existem placas que geram quilowatts diferentes um do outro, ou é uma coisa padrão para todas as situações? Não, existem diversas potências, né? Hoje o que você está vendo? Antigamente as placas trabalhavam numa faixa de eficiência de 16%. Hoje aumentou-se a eficiência, então a gente consegue gerar mais energia em espaço menor, tá? Ou seja, a gente conseguiu reduzir aí o espaço de ocupação em telhado. Hoje a gente costuma trabalhar com placas de no máximo 550 em telhado, né, em função do seu tamanho e peso, tá? Placas acima de 550 se tornam muito dificultosas, né, a mão de obra. Se você levantar uma placa, levar até um telhado, uma placa de 665 watts, como existe, é uma mão de obra muito grande, né? Ou seja, para transportar, para instalar, né? Além do peso em si, né? Ou seja, existe placas aí de 600, acima de 550 watts, só que são mais adequadas para instalação em solo, ou seja, você não precisa transportar ela em altura, né? Hoje, no máximo, a gente tem trabalhado com placa de 550 em telhados, né? São placas de eficiência acima de 21,3%, né? Que aí já é a eficiência média dos módulos fotovoltaicos. Instalamos recentemente placas de 405 watts. Poxa, mas potência menor? Mas o tamanho dela é bem menor. Então, é uma placa de 21 quilos, tamanho de 1,60 m por 1 metro. Então, são placas mais compactas que facilitam aí a mão de obra. Agora, a gente tem observado, por exemplo, no momento que eu coloquei em casa, eu passei a observar alguns telhados. E tem telhados que você vê muitas placas, outros telhados você vê poucas placas. Uhum. Isso é por quê? É por causa do consumo da pessoa? Por conta da necessidade da pessoa, né? Cada casa tem uma particularidade, né? Tem gente que projetou um sistema ali para atender 500 kW, outro para 300 kW, outro para 800, para 1000, então, ou seja, a gente tem instalado em supermercado aí, gerando aí 12.000 kW, né? Ou seja, que é o limite máximo aí da baixa tensão.
Ou seja, aí realmente é uma economia muito bacana, né? Ou seja, o cliente E está as- gerando quase 12 mil reais de economia no mês, né? No verão. Então, Isso é muito bom, isso é bom porque, como eu para falei, comércio, né? quando se mexe no bolso, a coisa muda de figura. Para que assim se torna até mais competitivo para o empresário. Ele vai reduzir custos com a eletricidade, então ele vai poder ser mais competitivo com o preço final, né? Ou seja, aumenta a lucratividade até Está mesmo. diminuindo os custos dele, né? Entendeu? E essas placas, elas geram tanta a energia para 110 e 220? As placas, elas não injetam direto para a rede da concessionária, elas passam a energia produzida nas placas, nos módulos fotovoltaicos, né? Essa energia ela é conduzida através dos cabos até o inversor, que é o equipamento central ali. Esse inversor ele vai converter a energia em corrente contínua em corrente alternada. Tá? A corrente alternada nos mesmos e o inversor ele vai copiar a rede da concessionária. Então esse inversor interativo ele não funciona se houver interrupção da energia por parte da concessionária. Então ele precisa receber a rede da concessionária para poder sincronizar essa energia e assim injetar essa energia na instalação. Tá? Pode-se trabalhar tanto como, dependendo do modelo do inversor, ou em trifásico 220 ou em bifásico, né? Em clientes monofásicos, geralmente a gente não instala, geralmente a maioria dos inversores comercialmente são bifásicos, ou seja, fase 220. Tá? Então, eles funcionam adequado à rede da concessionária. Tá? Se o inversor for trifásico 280, a gente precisa utilizar um equipamento para fazer o rebaixamento, a transformação da tensão em 380 para 220, que é a tensão da concessionária local. E nos sítios e fazendas interior, como é que faz? Sítios, fazendas interiores podem ser instalados, né? Não há restrição quanto a isso. Se for sistema fotovoltaico isolado, ou seja, com baterias, não há restrições, né? Muitas vezes, está limitado ali ao financeiro do cliente, né? O cliente tem uma verba de 5 mil, aí dá para alimentar uma geladeira, uma TV, umas lâmpadas, né? Agora, se eu quero gerar no meu sítio, eu tenho um sítio, eu quero gerar créditos para o meu apartamento, aí pode, né? Só tem que verificar a questão se há disponibilidade da rede da concessionária naquele local, né? Muitas vezes há desvantagens em instalar em zona rural por conta de segurança, às vezes você não tem uma segurança, né? Que aconteceu casos aí de serem cabos furtados, equipamentos furtados por estarem instalados em locais isolados, né? Então tem que ter segurança. Tem também locais em ramais, né? Que falta muita energia, né? Às vezes há uma certa precariedade, né? Ou seja, falta energia, fica lá 2, 3 horas sem energia da concessionária, então durante esse momento não consegue produzir e injetar energia. Então na zona rural tem que ter esses pontos de atenção aí para ver se realmente vai viabilizar ou não, né? Então, muito obrigado, Gesiel Frota. Eu que agradeço. Muito obrigado à direção daqui da Churrascaria da Vila, onde empresta esse cenário fantástico para que nós possamos saborear uma boa comida e ter ainda o privilégio de estar num lugar tão gostoso, tão prazeroso. Hoje, uma temperatura agradabilíssima, nós estamos na natureza. A natureza é sempre sinônimo de satisfação. Nos encontramos então.